E não só no grupo. O que eu vejo na clínica os casais estão brigando por mensagem de WhatsApp. Claro. Você fala, por que você não senta junto com seu marido ou com a sua mulher no jantar e tem essa conversa ao vivo? E aí o que eu escuto dos meus analisantes é porque eu quero ter razão, porque eu quero ganhar. Então, o WhatsApp, ele também te dá essa segurança de eu vou falar sem você me interromper. Isso. E eu vou escolher as melhores palavras. E tem gente, inclusive, já pedindo pro chat. Com certeza, para fazer intermediar, fazer a mensagem. mensagem. Ou interpretar a mensagem do outro. A gente está terceirizando nossa comunicação para essa forma, porque o chat é capaz de ser melhor do que eu na hora de transferir o que eu penso para a tela, para o escrito. Mas isso que você falou é muito verdade. Estou digerindo aqui. Tem um stand-up do Chris Rock, que minhas referências são menos acadêmicas e mais de cultura pop, né? Mas que ele fala que ele ficou, sei lá, 20 anos casado, 15 anos casado, e a intensidade do casamento dele na era do celular equivale aos 60 anos que os pais deles ficaram casados, porque quando ele saía de casa, a mulher dele ficava falando com ele o tempo todo. Ou seja, um casamento na era do WhatsApp, 7 anos de casamento... Idade de gato, né? Idade de gato. Equivale a um casamento de 50 anos no passado. Porque o pai dele, o pai do Chris Rock, o Lucius da série, né? Ele saía de manhã e voltava às 7 da manhã e voltava às 8 da noite, e poderia ter acontecido um inferno lá na casa dele. A mulher dele nunca ia chamar, não tinha nem como, não tinha celular, não tinha como ficar essa comunicação. Agora, qualquer pensamento, qualquer emoção do dia, qualquer acontecimento é comunicado instantaneamente. Então as pessoas estão se falando o tempo todo. Isso é ruim, no final das contas. Esse excesso é ruim, né? E tem uma outra coisa que apareceu muito nessa pesquisa que eu fiz, que é o quanto o brasileiro usa do humor e da ironia para expor pequenos detalhes da vida de nós dois, e aí seja o casal, sejam os amigos, e como isso escala as brigas. Então, o que tem de mensagem do tipo, nossa, a minha passagem pro céu já está garantida, porque se toda vez que eu tivesse que pedir para ele lavar a louça, eu ganhasse um pontinho, já tenho milhões de pontos. Ou, em que momento o meu marido de 50 anos vai parar de se comportar como meu filho adolescente e fazer com que eu marque o dentista? Nossa! A hora que você posta isso e põe um kkk... Dali a 2 semanas, quando você for com seu marido jantar com as suas amigas, alguém vai fazer uma piadinha sobre aquilo. Talvez isso passe atravessado nele. O que era uma coisa do casal já virou algo exposto. A mesma coisa entre as amizades. Total. Né? Então você faz uma piada, você dá uma alfinetada, ao invés de conversar, e aí você está transformando estranhos em juízes, em plateia, que estão se implicando mais em julgar a vida dos outros do que em admitir as próprias ambivalências. E de sustentar que às vezes a gente não sabe, né? Quando você dá o exemplo do Chris Rock, tem um outro dado que eu achei, assim, alarmante, que é 1 a cada 4 brasileiros já colocou sistema de stalking no celular do companheiro ou companheira. Não entrou no celular e roubou a senha, colocou um app. Hackeou o celular. 25% dos casais. 25% dos casais. Caramba. Então, a gente discute sobre o aumento da traição, mas o quanto a gente não está obcecado por controle numa lógica que, às vezes, se embala de segurança. Não, vamos pôr o nosso share location real time, porque a cidade está muito perigosa. E aí eu tô aqui o tempo inteiro querendo saber, mas por que você estacionou nesse lugar na Barra Funda? O que você estava fazendo lá? Por que você não me atendeu? Né? Acho que o próprio celular tem isso de, como a pessoa está, teoricamente, com o celular o tempo todo, ela tem uma obrigação de te responder na hora que você quer. Eu que atendo, tem dias que eu atendo um paciente atrás do outro com 10 minutos para tomar um café, fazer xixi. Então eu fico, sei lá, 3, 4 horas sem olhar o celular. Tem amigas que já ficaram muito ofendidas, assim, porque você demorou para me responder. Não era nada urgente. Mas é porque na cabeça dela, se ela tá conectada o tempo todo e eu também. Claro. Cada demora de resposta é lida como desinteresse. E não é. As pessoas
tem outros afazeres, outras atenções. Tem algo do você não saber. Nossa, é muito interessante pensar, tô digerindo aqui, digo de novo, em como um simples compartilhamento de meme num grupo que muitas vezes ninguém vai ver, porque dentro de uma briga dessas polarizações que nós temos com nossas famílias, com nossos cônjuges, etc e tal, um simples sarcasmo ali que eu mandei simplesmente para dar uma cutucada ou para, olha só isso daqui, assim, vai acumulando, todas aquelas informações vão acumulando e desovam numa briga, numa discussão formal. Eu tô agora tá interpretando, sei lá, meu casamento mesmo. Não, e Exatamente. muitas vezes, antes da briga, o que a pessoa fez? Printou e falou, mandou num outro grupo. Gente, olha o que o Pedro mandou. Com certeza isso foi uma indireta pra mim. Nossa. E daí outra pessoa vai falar, não, porque eu também já me desentendi com o Pedro, porque isso. Daí você vai na análise e fala, não, porque o Pedro tá muito difícil, porque não sei o quê. Até a conversa chegar, essa pessoa já montou uma fanfic inteira na cabeça. Ela já foi grosseira com você, que já fez você falar sobre a grosseria dela na sua análise, nos seus grupos de WhatsApp. Então, a gente está discutindo as relações com as outras pessoas, seja com os nossos pais, com os nossos companheiros e companheiras, com os nossos amigos, e não tá sentando e falando, escuta, tô incomodada com isso. Foi pra mim, assim, direta, esse meme, eu me incomodei. Ao invés de falar dos nossos sentimentos, bem base da comunicação não violenta, a gente ataca o outro. Total. Ô, Carol, a psicanálise chega lá. A psicanálise é freudiana, na essência, é ainda em cima daquelas ideias lá do final do século XIX e é isso? Existem muitas linhas da psicanálise. Sim, o que você segue. Eu sigo uma base freudiana, eu estudo muito Ferenczi, que é um discípulo do Freud que depois brigou com o Freud, porque o Ferenczi, ele acreditava que a gente tinha que olhar o trauma, e os traumas principalmente infantis, e olhar o efeito do ambiente no sujeito. Não dá pra gente desconsiderar se você foi bem ou mal acolhido. Isso vai pautar a forma como você se vê. Os seus sintomas não são só seus. Tem algo sobre você olhar o entorno e a estrutura. E você também poder, como analista, ter o que ele chamava de flexibilidade da técnica, que é ser... Porque tem esse estigma de que psicanalista fica quieto, só fala faz perguntas difíceis. O Ferenczi entendia que, dependendo do manejo, você vai poder ir levar o seu analisando para um café. E conversar ali comendo um bolo quebrar que tem um pouco a ver da liturgia ali com o bolo da avó dele. Nada da distância ali, quebrar um pouco. Eu pergunto porque a psicanálise tem as ferramentas hoje, ou são ferramentas que estão sendo desenvolvidas agora por pessoas como você, como Esther Perel, como outras, né, como essas outras que você citou aí também do livro, que para lidar com a tecnologia de hoje, com esses estímulos que a gente está, ou seja, com esses estímulos que a gente está sofrendo de rede social, de celular, de smartphone, de comunicações, assim, ou seja, será que com aquelas ferramentas criadas lá atrás, elas dão conta de lidar com esses problemas novos ou são sempre os mesmos problemas? O ser humano é meio que uma caixinha... Eu acho que são problemas novos, mas que são ecos de dores universais. Então, falar sobre desamparo, falar sobre você, controle, neurose obsessiva, né? Então, o obsessivo quer controlar. Eu digo que hoje a gente está cada vez mais obsessivo nas relações. Porque como a gente controla cada vez mais coisas na vida, então, esse podcast, um de vocês está ouvindo 7 horas da noite, o outro está ouvindo 4 da manhã porque está com insônia, aí depois de terminar o podcast você vai ver 5 episódios de uma série, porque você quer e você pode, você quer pedir o supermercado, em 10 minutos você pede, você controla onde está vindo a compra da Amazon, você controla a sua glicemia, o seu sono, a gente está controlando tudo. E aí, o incontrolável das relações, as oscilações, tá ficando muito mais insuportável. O que eu vejo é que a gente espera
que as relações se comportem numa previsibilidade e numa PG que não existe.